Bom, turma, agora que nós terminamos aí, né, o estudo da unidade 4, falando sobre a colonização e a conquista da América, agora nós vamos fazer os exercícios da unidade 4, tá bom? Eu vou ler aqui as perguntas direitinho, vou fazer algumas explicações e aí em seguida nós vamos às respostas. Lembrando que as respostas, elas já vão aparecer aí para vocês no vídeo, tá? Mas mesmo que elas apareçam, eu vou fazer a leitura das perguntas e vou reforçar, né, algumas informações aí para vocês. E aí, por último, nós colocamos a resposta. Por último, aí eu falo a resposta, tá bom, turma? Então, vamos a essa correção aí da nossa unidade 4. Bom, na página 361, ele diz assim para gente: explique o que foi o período paleolítico e apresente a etimologia do termo, né? Então, olha só, o período paleolítico, gente, ele foi o período mais antigo do ser humano, né? Ele foi o período que praticamente que datou lá o início, né, da história, praticamente que do homem, né? Então, ele é o período mais antigo da história do homem. E a terminologia, ela tem uma origem grega, tá bom? Palaios, né, que significa antigo, e litos, que na verdade vai significar pedra. Agora nós vamos para a página 365. Prestem atenção que na página 365, a número 1, eu não coloquei. Porque na número 1 ele pede, né, para que seja traçado no mapa as possíveis rotas utilizadas pelo homem para chegar ao continente americano. E depois ele pede para que você elabore, né, um título e uma legenda. Isso daí vocês conseguem fazer olhando a nossa videoaula, porque tem um mapa desse já pronto lá na nossa videoaula, tá? Então, vocês conseguem fazer a partir dali. Número 2. A número 2, ele diz: são chamados de povos pré-colombianos as civilizações que ocupavam a América antes da chegada de Colombo. Sendo assim, descreva o que aconteceu com grande parte desses povos durante o período colonial. Nós sabemos, né, que quando os colonizadores eles chegaram aqui, né, nas nossas terras aqui como um todo, eles encontraram, né, algumas sociedades, eles encontraram alguns habitantes. E muitos deles, né, tiveram conflitos com os moradores, né, com as pessoas que até então já moravam aqui. Um exemplo disso, por exemplo, é que aqui no Brasil nós tínhamos uma grande quantidade de índios, né, que quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, muitos acabaram sendo mortos, né, muitas tribos acabaram sendo extinguidas, né? Acabaram deixando de existir justamente por conta desses conflitos, quando os portugueses, né, eles chegaram aqui. Então, como resposta aí, vocês podem colocar que com a chegada dos colonizadores, esses povos, eles foram dizimados, né? Eles perderam a sua cultura e atualmente, né, eles têm condições precárias de vida. Número 3. Na número 3, ele diz: a América foi descoberta em 1492 pelo navegador, né, genovês Cristóvão Colombo. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Na verdade, você não concorda, né? A resposta é não. Porque Cristóvão Colombo, gente, ele mais conquistou, né? Ele mais conquistou as terras da América, porém o continente ele já era habitado, né? Ele já era, tá, povoado. Agora nós vamos para a página 366. Na página 366, vocês têm aí 3 imagens que representam as civilizações antigas. E ele está pedindo para que vocês deem uma caracterizada em cada uma delas, tá? Então, vamos lá. A primeira são os astecas. E daí vocês podem colocar que o centro do império, né, era essa cidade aí de Tenochtitlan. Eles dominavam, né, técnicas de engenharia, arte, astronomia, arquitetura, medicina e escrita. E eles também tinham um calendário solar com 365 dias. No próximo, nós temos aí a representação dos Incas, que é lá a cidade de Machu Picchu, né? Então, vocês podem colocar que os Incas, eles dominaram a região dos Andes e uma grande extensão da costa do Oceano Pacífico entre os séculos 12
e o século XVI, tendo desenvolvido técnicas de arquitetura e engenharia. Agora, por último, nós temos os maias. Então, vocês podem colocar que os maias, eles ocupavam a região da península de Yucatán, localizada ao sul do México, né? Eles desenvolveram conhecimentos ligados à arquitetura, agricultura, matemática e escrita, que era baseada em símbolos. Bom, agora nós vamos aí para a página 367. Na página 367, a número 2 diz assim: por que astecas, incas e maias se destacavam entre os povos colombianos? Eles se destacavam, né, pelo fato de que eles dominavam algumas técnicas, né? E que técnicas são essas? Eram justamente as técnicas arquitetônicas e até mesmo as técnicas astronômicas. Então, por isso que eles se destacavam entre os povos naquela época. Na número 3, a gente diz: explique quais razões motivaram os europeus a realizar as grandes navegações, né? Eu já tinha falado para vocês, né, que o grande objetivo de você buscar, né, novas rotas naquela época era muito também em relação a você buscar novos conteúdos, né, você buscar novos recursos da superfície terrestre, né? Então, esse era um dos motivos, esse foi um dos motivos que levou, né, ao grande processo das grandes navegações. Então, como resposta, vocês podem colocar aí, né, que eles empreenderam as grandes navegações, né, com o objetivo de encontrar um novo caminho para as regiões produtoras de seda e de especiarias no Oriente. Mas não se resume também só a isso não, tá? Se resume aí na questão que eu já falei, em relação aí a eles buscarem, né, novos recursos, novos produtos e por aí vai. Número 4. Elabore um roteiro turístico, né, que contemple a cultura das civilizações pré-colombianas, passando por momentos, ruínas e etc. Isso daí, gente, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Isso aí pode ser algo pessoal aí de vocês podem olhar aí na apostila, né? Ou então até mesmo, de repente, pesquisar na internet, terem ideias e acabar fazendo. Ainda na 367, nós temos aí o Maxi Desafio, aonde na número 1, ele diz o seguinte: a transição do Paleolítico superior para o Neolítico foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas, poderíamos citar a resposta é a letra B, a domesticação dos animais e plantas, né? Isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreiro. Nós também temos aí a número 2. A número 2 ele diz: segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18.000 anos. A partir dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos, né, e seus descendentes teriam migrado pouco a pouco para outras áreas, chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra, né, da Capivara, lá no Piauí, foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50.000 anos de idade. Validadas as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí, nós temos aí como uma resposta certa a letra E, que contestam, né, a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18.000 anos atrás. Vamos agora para o nosso finalizar, tá? Vamos lá. Página 369. Na número 1, ele pede para que você descreva aí a relação do crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. Bom, o crescimento vegetativo é a diferença que nós temos da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade.
E o crescimento demográfico, né, ele está ligado ao crescimento da nossa sociedade, ou seja, ele está ligado ao crescimento vegetativo e à taxa de imigração que correspondem, né, à diferença entre os números de pessoas que saíram e o número de pessoas que entraram em uma determinada área. Número 2. Quais fatores interferem na distribuição da população pelo território? Bom, nós temos vários fatores, né? Nós temos alguns fatores que são determinantes, como, por exemplo, as questões físicas, nós temos também as questões econômicas, né? As questões econômicas, então, nem se fala, elas são as principais. Mas nós temos vários fatores que vão levar com que a nossa sociedade, né, ela se distribua pelo território de uma forma até mesmo desigual, por conta desses fatores. Então, nós temos aí os fatores naturais, nós temos os fatores históricos, que também vão contribuir para isso, e também temos os fatores econômicos. Chamo mais a atenção de vocês para os fatores econômicos, tá? Eles hoje são determinantes completamente para o deslocamento da nossa sociedade de um local para o outro. Bom, número 3. Na número 3, nós temos aí 3 termos, né, que são muito importantes e ele está pedindo para explicar. Então, vamos lá. Migrante é o indivíduo que se desloca de um local para o outro. Emigrante é o indivíduo que está saindo do seu lugar de origem. E a letra C, imigrante, é o indivíduo que chega a outro lugar. Eu só quero que vocês prestem atenção nos termos de emigrante e imigrante, tá? Não confundam, porque essa visão, gente, ela depende de como você vai analisar. Por exemplo, eu vou me tornar uma emigrante para o meu país, a partir do momento que eu estou saindo do meu lugar de origem. Agora, se eu saio do meu lugar de origem como emigrante e eu entro em um outro país, aí eu estou me tornando para eles lá uma imigrante. Da mesma forma que, se um americano sair dos Estados Unidos, lá para eles, ele vai ser um emigrante. Agora, quando ele chegar aqui no Brasil, por exemplo, ele vai ser classificado como um imigrante. Então, essa lógica de entendimento, ela vai depender do ponto de partida da pessoa, tá? Em como ela vai estar posicionada aí, né? Digamos assim, geograficamente, né? Qual é o deslocamento que ela vai fazer. Imigrante é muito simples, é aquele que se desloca dentro do seu próprio país, tá? Número 4. Avalie as afirmativas a seguir segundo os aspectos naturais da Antártida. Eu já vou dar logo a resposta para vocês, que a certa é a número 1, a número 2 e a número 3, ou seja, todas as opções elas estão corretas de informações. Número 5. Na número 5, nós temos aí, né, algumas opções de respostas em relação ao Ártico. E aí, na número 5, ele pede para que a gente venha somar as opções corretas. As únicas que são corretas, gente, é a opção número 4 e a opção 16, tá? Que no somatório vai corresponder ao número 20, tá bom? Essa questão aí, ela é uma nova questão aí que surgiu em alguns anos, né? Onde você precisa pegar as questões verdadeiras e aí você vai lá e faz o somatório, né, da numeração dela que está na frente. Número 6. Na número 6, ele diz, considere a pré-história da América e associe as colunas a seguir. Então, a coluna será B, em Neolítico, e A para Paleolítico. Número 7, nós também vamos associar as colunas. Então, vamos lá. A coluna vai ficar como resposta 5, 2, 4, 3 e 1. Ou seja, ele está nos dando os indicadores demográficos, né? E embaixo, na coluna B, ele está nos dando a característica de cada um deles. Isso daí não é novidade para vocês, porque vocês já viram isso também o ano passado, tá? Isso aí é mais, assim, uma revisão daquilo que vocês viram o ano passado. Então, eu acredito que vocês não tenham muita dúvida em relação a esses indicadores aí demográficos, tá? Número 8.
Explique o conceito que caracteriza a expressão população economicamente ativa. Gente, a PA, como é chamada, né, a população economicamente ativa, ela está fazendo referência a uma parcela da sociedade que está na ativa, ou seja, que está aí movimentando a economia do país. Ou seja, são aquelas pessoas aí que estão trabalhando, né, e que recebem um valor da sua força de trabalho, ou seja, recebem um salário por aquilo que elas estão exercendo. Então, elas são chamadas de população economicamente ativa. Isso significa que constantemente elas estão aí movimentando a economia do seu país, tá? Mas ela também acaba, né, englobando quem está trabalhando, né, quanto quem está procurando um emprego também, mas principalmente dando uma maior visão em relação àquelas pessoas que já estão trabalhando, tá? Aquelas pessoas que realmente estão na ativa. Bom, essa foi a nossa continuação da aula de hoje, a correção aí da nossa unidade 4. Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios, façam resumo, né, desses módulos, é importante e é necessário. Vou passar também mais exercícios para vocês. E é isso, turma, até a nossa próxima aula.